Bom dia, amados irmãos, queridos ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui começando um novo trimestre para estudarmos a palavra do Senhor. Quero convidá-los, antes de começarmos nosso estudo, fazermos uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai Santo que estás nos céus, neste momento, Pai querido, queremos te pedir que o teu Santo Espírito guie o nosso estudo. Pai, pedimos sabedoria dos altos céus, que possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer dizer para nós. Que esse estudo nos aproxime mais de Ti. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos num novo trimestre, o nosso título da lição é O que aconteceu? O que aconteceu? O nosso verso para memorizar está escrito lá em Gênesis 1, 26 e 27, que diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha assim, né, irmãos? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim Deus criou o ser humano, a imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A nossa fé nos diz que Deus nos criou através de Adão, né? De um só homem veio toda a geração da terra. Então, o que a lição quer nos trazer no sábado? Nos diz que o relato bíblico da criação, a humanidade, é repleto de esperança. Deus fez o nosso mundo perfeito para a felicidade do homem. Nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com capacidade intelectual, né? Conforme Deus, tanto que Deus deu a Adão e Eva a inteligência para governar o jardim do Éden. Deus não trouxe na sua criação tufões, não trouxe inundações, não trouxe terremotos, não trouxe doença, não trouxe nada de ruim. Deus só trouxe alegria e perfeição para o homem. Na nossa lição diz que o sexto dia da criação terminou com um pronunciamento divino que Deus disse: tudo era muito bom. Todos os dias Deus disse que era bom. E quando ele terminou, ele disse que era tudo muito bom. Sim, né? A inteira perfeição do nosso Deus. Como é que não ia ser muito bom, né? A lição da nossa semana vai nos trazer as seguintes perguntas. O que a Bíblia ensina sobre as origens? Vamos tirar as dúvidas nesse trimestre. Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Vocês sabem que tipo de relacionamento? Vocês lembram que nós estudamos no trimestre passado que Deus visitava Adão todas as tardes? Todos os dias Deus ia lá visitar Adão. E os anjos ensinavam Adão, né? Então, qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Teve um propósito? Teve, né? Tudo tinha propósito. Qual era o propósito da árvore do bem e do mal e que esperança foi dada a Adão e Eva depois que eles pecaram? Tudo isso nós vamos aprender nessa nossa lição. Esse trimestre vai nos aproximar muito de Deus. Nós vamos ver que a nossa fé vai estar baseada em fatos reais. Que para crermos na criação, nós temos que ter fé. E para que, como Deus criou tudo, né? E para o evolucionista, para crer na evolução, eles também têm que ter fé. Mas nós temos as profecias todas que confirmam que é real. Domingo nos tem um título meio estranho. Tartarugas do começo ao fim. Essa é uma história que quando nós terminarmos de ver, não tem fundamento para nós, né?
Porque nós lemos lá em Gênesis 1, verso 1, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas e os planetas ao redor do Sol. E tinha uma senhora lá, já idosa, e disse que a Terra era plana e que estava em cima de uma tartaruga. Esse cientista achou engraçado, mas ela insistiu que uma tartaruga estava segurando outra tartaruga e não tinha fim, tudo era tartaruga. Que história, né, queridos irmãos, sem fundamento. Mas também crer na evolução é uma história sem fundamento. Imagina, o mundo veio de uma explosão. Nós fomos evoluindo de um macaco até chegarmos a ser o quê? Isso para nós também é um absurdo, que nem a história das tartarugas. E a lição nos diz assim: o que esse mundo no qual nos encontramos sem que tivéssemos feito essa escolha, que seria, né? Se nós não tivéssemos feito essa escolha que Deus é o Criador, por que estamos aqui? Como chegamos aqui? Para onde estamos indo? E são essas perguntas mais fundamentais que as pessoas podem fazer, pois nossa compreensão de quem somos e de como chegamos aqui afeta a nossa compreensão de que como vivemos e como agimos enquanto estamos aqui. Então a nossa pergunta seguinte leia os seguintes textos. Diz ali, se vocês não têm a lição, vocês podem tomar nota. Gênesis 1, Salmos 100, verso 3, Isaías 40, verso 28, Atos 17, 26, Efésios 3, 9, Hebreus 1, 2 e 10. Eu fiz assim, irmãos, para nós respondermos essas perguntas. Olha só como a Bíblia vai nos responder claramente. Gênesis 1, nos diz que Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Salmo 100, verso 3, se vocês abrirem a Bíblia e lerem Salmo 100, verso 3, lá diz que nós somos de Deus. Então, de quem nós viemos? De Deus e somos de Deus. E Isaías 40, verso 28, diz que Deus é o Criador de todas as coisas. E ninguém pode esquadrinhar o entendimento de Deus. A sabedoria de Deus é infinita. Lembra que nós estudamos no outro trimestre que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós não temos essa capacidade de entender os pensamentos de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Em Atos 17, 26, diz que de um só fez toda a raça humana, de um só homem. Quando Deus fez o homem, ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, de um só homem encheu toda a terra. Deus fixou tempo e estabeleceu limites. Mas Deus criou, botou todas as coisas no universo e colocou limites. Lembra quando nós temos que Deus deu limite para o mar? Até aqui vocês vão vir. Deus é o dono de tudo, queridos. Hebreus 1:2 nos diz assim, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que constituiu herdeiro, pelo qual também fez o universo. Cristo Jesus, que veio na terra, que ensinou quem era o Pai, ele também fez o universo. Ele também, no princípio, estava com Deus. Queridos irmãos, que lição linda vai ser esta. Eu quero ler para vocês o que está escrito aqui na nossa lição. Está meio apagada porque eu imprimi o que o Marcos me mandou. Que você sabe que a lição não está chegando, né? Não chegou, não. Então, diz assim, ainda que Deus peça que creiamos nele como Criador, ele nos dá razões para crer. Deus nos dá razão para crer.
né? Jesus Cristo veio ao mundo e ele certificou ao homem que ele era um com Deus. Nós temos testemunhas oculares que isso é real. O próprio Jesus disse que ele era o Criador. Mesmo o secularista, seja qual for a sua visão das origens, tem que aceitar essa visão pela fé, pela mesma razão que nós também aceitamos pela fé, nós criacionistas. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Deus e sabemos para onde nós vamos, né? Que Deus nos abençoe com o estudo dessa lição e que nós possamos tirar muito proveito para a nossa fé e também para o nosso amor com Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Amém. Oi, tudo bem com você? Estamos iniciando o segundo trimestre dos nossos estudos. E sempre com um tema novo, uma abordagem diferente, e pedimos para que você esteja concentrado diante do que iremos ver a seguir. Você já acompanhou os 2 estudos anteriores com a Vera. Vamos dar continuidade agora. E o próximo tópico, ele aborda o seguinte: a imagem do Criador. Como é bom saber que a raça humana foi criada à imagem de Deus, segundo a identidade de Deus, segundo o reflexo daquilo que representa Deus. E é claro que nós sabemos que Deus é espírito, que Deus ele transcende qualquer interpretação humana, mas ele foi tão bom dentro da narrativa bíblica que ele propiciou, à medida que nós lêssemos as Escrituras, que nós criássemos uma identidade com o Criador. E isso é algo sensacional e fica ali evidenciado em Gênesis capítulo 1, verso 27, que eu convido você a acompanhar comigo agora. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A raça humana foi criada segundo a imagem de Deus. O que é a imagem de alguma coisa? Quando você está na frente de um espelho, você vê refletida a sua imagem. Quando uma luz reflete em você, quando uma luz bate em você, você vê projetada a sua sombra, a imagem da sua sombra. E o ser humano, ele reflete Deus. Ele vê projetado os ideais do Criador. Nós temos 3 naturezas: a natureza física, mental e espiritual. Se você for analisar detalhadamente em todas essas 3 dimensões, você vai observar que nós temos uma conexão direta com Deus. Em todas essas dimensões nós estamos vinculados a Deus. E o interessante é que depois da criação de Adão, lembrando sempre que a raça humana é a obra-prima da criação. Então Deus criou a obra-prima com Adão, mas faltava um paralelo correspondente. E Deus concedeu a ele uma companheira, Eva. Os 2 com as mesmas prerrogativas, os 2 com a mesma imagem e identidade do Criador. Próximo tópico: Deus e a humanidade juntos. O interessante é que o Criador, ele deseja compartilhar a administração daquilo que ele fez. Imagina só esse casal agora tendo a responsabilidade de co-gerir, administrar juntamente com o Criador as obras da criação.
E se a gente parar para observar os detalhes da narrativa bíblica, nós vamos observar o quê? Que Adão e Eva iriam cuidar de todos os detalhes da criação, do meio no qual eles viviam. E o ponto de largada foi estabelecido. E é legal a gente observar o texto bíblico que diz o seguinte, preste atenção comigo. Gênesis 1, 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso vos será por mantimento. E olha só, nós falamos num ponto de partida, num start que foi dado. A partir desse momento, Adão e Eva seriam responsáveis por gerar a população do planeta Terra. E queira você ou não, aceite ou não, acredite ou não, você é originário desse momento. Você tem como um pai e uma mãe original esse casal. Mesmo que seja duro para você entender e assimilar esse aspecto. As suas origens, a sua árvore genealógica está voltada lá para o Éden, no qual esse casal teria que interagir e ter domínio com o reino animal, com o reino vegetal. E o que nós observamos hoje? O meio ambiente ele é hostil, nós temos maremotos, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, nós temos todos os tipos de calamidades climáticas que você pode imaginar. E por outro lado, um outro aspecto que é mencionado nos versos que foram lidos, que o homem deveria ter domínio sobre os animais. Sobre todos os animais. E aí nós ficamos pensando, sobre os animais domésticos, mas não. Deus diz que sobre todos os animais. E aí eu me refiro ao animal mais feroz aí que você pode estar imaginando, sim. O reino animal foi feito para viver em harmonia com o ser humano. Esse é o plano original de Deus. Então, nós temos uma tríplice conexão. Deus, homem e o meio em que ele foi criado. Espero que você tenha compreendido a importância da conexão existente entre esses três elementos. Mais um episódio. Agora tem como tema junto à árvore. Que árvore é essa? Por que junto à árvore? E a partir desse momento nós observamos um nível, um início de desarmonia com o meio ambiente no qual eles estavam inseridos. Não se esqueça que Deus criou um ambiente harmônico no qual Adão e Eva teriam a gestão, o domínio equilibrado dentro do meio no qual eles estavam. Mas Deus precisava colocar algo que estabelecesse um nível de relacionamento. E como é que a gente coloca isso? Através de orientações, através de regras, através de fundamentos. E foi dessa forma que Deus agiu. Dá uma olhadinha comigo, agora continuando no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem.
Preste atenção. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que interessante, né? Às vezes existem ideologias e linhas de raciocínio que defendem a ideia de um Deus rigoroso, de um Deus punitivo, de um Deus restritivo, de um Deus que não é fonte de liberdade. Mas Deus deu a liberdade para esse casal. Imagine você tendo um pomar com um infinito número e variedade de frutas. Você pode comer o que quiser de todas essas. Tudo isso é seu, você pode ir lá e se servir à vontade. Porém, em meio a todo esse cenário, a toda essa variedade, existe apenas uma única árvore, um único fruto no qual Deus orientou não tocar, não comer, não se aproximar. Veja bem, você tem uma infinita quantidade de opções. E no meio desse universo existe apenas uma restrição. E parece mesmo, né, que o ser humano ele é atraído por aquilo que é negado o acesso. Se você diz, não abra essa porta, bate o desejo de abrir a porta e descobrir o que existe atrás dela. Se você orienta, não siga por este caminho, siga por este, há a intenção de saber o que será que tem naquele caminho. E desde esse momento, o ser humano vai usando um atributo que Deus dá, que é o livre-arbítrio, a capacidade, a prerrogativa de tomar suas próprias decisões. Neste momento, Deus estabelece um paralelo. Se nós formos olhar mais adiante, ali foi instalada a primeira lei. Não eram 10 mandamentos propriamente ditos, mas um elemento que representava a lei de Deus, que representava a ordenança de Deus, o desejo de Deus. E sempre lembrando, quando Deus dá uma orientação, quando Deus coloca os seus estatutos, quando Deus coloca as suas orientações diante do ser humano, é porque Ele deseja o melhor. Ele deseja o sucesso. E Ele desejava o melhor para Adão e Eva. Ele desejava o sucesso daquele casal. Agora nós vamos falar sobre ruptura de relacionamento, rompendo o relacionamento. Que coisa triste e amarga é quando um relacionamento com alguém que nós estamos conectados é abalado, ele é comprometido. Isso gera desgosto para todas as partes. É claro que falando de relacionamento humano, cada um se considera com a sua verdade, com a sua razão. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós vamos mergulhar agora, né, nesse relacionamento rompido lá no Éden. Por que ele foi rompido? Porque existiu uma orientação. Foi dado crédito àquele casal. Foi depositado naquele casal toda a confiança. E quem é que depositou confiança? O próprio Criador. O Rei do Universo depositou a confiança naquele casal. E é claro, assim como quando nós depositamos a confiança em alguém, nós esperamos a retribuição positiva daquilo. E Deus, quando colocou essa responsabilidade sobre eles, também esperava a retribuição positiva. E como é que é a retribuição positiva? Através da obediência. E nós sabemos que, já que houve ruptura, houve desligamento, houve um abalo nessa relação. Acompanhe comigo, nós não vamos ler todos os versos iniciais de Gênesis capítulo 3,
Mas acompanhe comigo essa passagem. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Dentro do texto, nós observamos uma série de argumentos elaborados pela serpente. Um posicionamento, a escolha do próprio animal, foi tudo calculado friamente. Argumentos distorcidos, falsos argumentos, mas os olhos de Eva estavam agora fixos no que aquele fruto poderia oferecer. Se um animal que não falava começou a falar, começou a se manifestar, imagine o que na mente de Eva esse fruto poderia gerar de crescimento para ela. E além disso, se nós observarmos alguns comentários bíblicos, esse fruto é narrado como lindo, como belíssimo, como resplandecente, como um fruto com uma aparência visual inigualável. Diante de todo esse cenário, Eva quebra o acordo com o Criador e acaba ingerindo o fruto. E aí você deve estar colocando toda a culpa em Eva, mas nós não podemos ter por inocente Adão, porque Eva, apesar dos falsos argumentos, de todo o cenário que foi montado, acabou caindo na armadilha. Mas Adão, quando come o fruto, ele come conscientemente. Ele come sabendo que Eva errou, que Eva infringiu a única lei colocada no Éden. E à medida que ele come aquele fruto conscientemente, imagina o espanto de Adão com Eva chegando próxima. Com o fruto já com a marca da mordida, ela chegando e dando para ele com certeza pensou, não, o que você fez, Eva? Por quê? Mas o amor de Adão era tão grande por Eva que ele resolveu assumir o risco juntamente com ela, conscientemente, sabendo que estava errado. Ele integra juntamente com ela esse procedimento e o resto da história, você já sabe que é só tragédia de lá para cá. E Deus correndo atrás do ser humano, Deus tentando resgatar o ser humano. A lição também coloca que a partir desse momento haveria um grande conflito, uma grande guerra, no qual nós seríamos feridos no calcanhar, mas aquele que originou o mal seria ferido na cabeça. E agora eu pergunto para você, o que gera mais dano? Uma lesão no calcanhar ou uma lesão na cabeça? Com certeza você tem a resposta. Fazendo o encerramento então, colocando as ideias de forma mais resumida dentro do contexto do nosso estudo, lembrando que Deus concedeu à humanidade a gestão do nosso planeta, do meio em que ele vive, sempre em harmonia com o mundo animal, com o mundo vegetal e todos os outros elementos que fazem parte da obra da criação. Nós observamos que houve uma ruptura desse relacionamento, uma ruptura em relação ao crédito que Deus tinha depositado naquele casal, e a partir daí, Deus sempre buscando o ser humano. É sempre Deus que chama o ser humano. Deus correndo atrás do ser humano. E é Ele que pergunta, onde estás? Aquela frase emitida no Éden continua ecoando até os nossos dias. A pergunta, onde estás?
Essa pergunta deve ser dirigida a cada um de nós. Cada um tem a sua realidade, cada um sabe o ponto atual no qual se encontra. Eu gostaria de ler com você uma passagem contida em Salmos, capítulo 95, acompanhe comigo. Verso 7 e verso 8. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O coração humano começou a ser endurecido lá no Éden. E se formos traçar uma linha histórica e olharmos os dias atuais, parece que os corações estão petrificados, estão mais endurecidos ainda. Mas a promessa de Deus é maravilhosa, a promessa de restauração. Ele afirmou lá no Éden, e Deus é fiel em suas promessas. Ele disse que nós seríamos feridos no calcanhar, mas a serpente teria a sua cabeça ferida, esmagada. Isso é uma promessa sensacional, porque faz com que a nossa confiança no Criador seja cada vez mais aprimorada. Acredite nisso. Confie nessa restauração, nesse restabelecimento do novo céu e da nova terra. Que isso faça parte constante de suas meditações. Nos encontramos na semana que vem. Tudo de bom para você e para sua família. Que Deus esteja abençoando. Até lá. Tchau, tchau. Por favor, Pai, transforma o meu coração, a minha mente. Me ajude a ser um cristão de verdade, fazendo a Tua vontade não por obrigação, mas por amor. Em nome de Jesus. Amém.